Eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3. Nós faremos a leitura do versículo 16 ao versículo de número 21. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3, do versículo 16 ao versículo de número 21. Se algum irmão, por gentileza, puder trazer um copinho d'água para deixar aqui ao lado, porque ao decorrer do sermão a garganta vai secando, e senão eu não chego no final não, então eu preciso molhar ela um pouquinho. Obrigado. João capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 21, eu estarei lendo e os irmãos acompanham comigo em suas Bíblias. Todos encontraram? Amém ou misericórdia? Amém. Diz assim a palavra de Deus, irmãos: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. O Natal certamente é uma das datas mais especiais de todos os anos. É a época preferida de diversas pessoas. Minha esposa, inclusive, faz questão de enfatizar. Toda vez que o Natal está chegando, ela diz: eu amo o Natal. É a época que eu mais gosto do ano. Época de muitas fotos, muitas risadas e até mesmo algumas lágrimas diante do ano que muitas vezes foi repleto de tribulações, dificuldades, batalhas, transtornos que fazem parte da vida. Muitas pessoas se encantam com o Natal por muitos motivos. Talvez por causa de todas as luzes que são espalhadas pelo comércio, pela praça da cidade, pelas lojas, pelas casas que se encontram em todo o município. Outros se encantam com o Natal por causa da troca de presentes, por causa de reuniões familiares que costumam acontecer nesse ano, e principalmente por causa da famosa ceia de Natal, onde nós podemos desfrutar de diversas comidas muito deliciosas, e aqueles que nesse período infelizmente pecam por comer demais, no final da noite estão passando mal, mas faz parte dessa comemoração. Mas será que esse é realmente o verdadeiro significado do Natal? Será que de fato esse é o significado mais profundo, que deve estar guardado dentro do nosso coração, que deve vir em primeiro lugar na nossa mente? De fato, irmãos, essa data deve ser motivo de grande alegria, de grande regozijo, mas não somente ou não simplesmente por causa das coisas que eu acabei de citar. Nós devemos nos alegrar nesse período, principalmente porque o Natal nos lembra de uma coisa muito importante. O Natal nos lembra do Deus que se fez homem, do Deus que se fez carne e veio a esse mundo habitar em nosso meio. O Natal não nos dá presentes materiais simplesmente. O Natal nos dá um presente que desce dos céus. O Natal nos dá um presente eterno, um presente que está além da nossa compreensão. E é sobre isso que nos ensina esse texto que nós acabamos de ler. Esse evangelho que está diante de nós foi escrito pelo apóstolo João. Esse é o João que ficou conhecido como o discípulo amado de Jesus.
É o João que esteve aos pés da cruz quando Jesus estava prestes a morrer. O João que se tornou um dos grandes líderes da igreja que se encontrava na cidade de Jerusalém. É muito provável que ele tenha escrito esse relato do Evangelho para um público, digamos assim, bastante abrangente, que não estava focado somente nos judeus, mas um público que incluía tanto judeus quanto gentios. Muito obrigado, minha irmã. Um público que incluía tanto judeus quanto gentios. E o propósito de João, ao escrever esse livro, é justamente apresentar Jesus como o Deus que se fez homem e que veio a esse mundo para trazer salvação e redenção aos pecadores. Aqui no capítulo 3, mais especificamente do versículo 1 ao versículo de número 15, nós encontramos Jesus em um diálogo com um homem chamado Nicodemos, onde Jesus afirma que para que um homem possa entrar no reino de Deus, para que um homem possa ser recebido por Deus em toda a eternidade, ele precisa nascer de novo. Ao mesmo tempo em que Jesus diz isso, ele diz que o Filho do Homem veio ao mundo para trazer salvação. Quando nós chegamos então no versículo 16, acontece um fenômeno bem interessante, porque alguns estudiosos desse texto concordam que os versículos 16 a 21 não se tratam mais de uma fala direta de Jesus. Enquanto do versículo 1 ao versículo 15, você encontra o próprio Cristo falando no episódio que verdadeiramente aconteceu. A partir do versículo 16, alguns estudiosos entendem que aqui se trata de João, o apóstolo João, fazendo um comentário escrito acerca do que acabou de acontecer até o versículo de número 15. Então é mais ou menos essa a ideia. João estava contando um relato, aquela conversa de Jesus com Nicodemos, onde ele fala sobre nascer de novo, uma nova vida, sobre entrar no reino de Deus, sobre o Filho do Homem, o Messias que veio para salvar. E quando ele termina de contar, ele agora escreve um comentário acerca das verdades que foram descritas até o versículo de número 15. João vai mostrar então, já que Jesus falou sobre salvação, sobre a vinda do Filho do Homem, sobre nascer de novo, João vai mostrar qual é o propósito da vinda de Cristo ao mundo. É diante disso, meus irmãos, que nesse momento nós iremos meditar brevemente sobre esse tema de maneira especial: a vinda de Cristo ao mundo. A vinda de Cristo ao mundo. Quais são então os efeitos dessa vinda? A vinda de Cristo ao mundo, em primeiro lugar, salva aqueles que creem. A vinda de Cristo ao mundo salva aqueles que creem. Versículo 16, vá acompanhando comigo. O versículo de número 16, talvez seja a porção mais conhecida de toda a Bíblia. Aquele texto em que os crentes costumam recitar sem precisar abrir para conferir. Todo crente que se preze, digamos assim, sabe recitar pelo menos esse versículo. Pode não conseguir recitar outros, mas pelo menos esse nós normalmente conseguimos recitar. Perceba que o apóstolo João começa falando de uma das coisas mais extraordinárias que as Sagradas Escrituras nos apresentam. Ele fala sobre o amor de Deus. Veja o que o texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. João está falando enfaticamente de um dos atributos, de uma das qualidades que fazem parte do ser de Deus. Nós entendemos que Deus não somente ama, Ele não somente exerce o amor, mas o amor faz parte de quem Ele é, faz parte da sua essência. O mesmo apóstolo João, que escreve esse evangelho, no capítulo 4 da sua primeira carta, lá no finalzinho do Novo Testamento, afirma veementemente que Deus é amor. Ele não diz somente que Deus ama, ele diz Deus é amor. Ou seja, o amor verdadeiro, o amor santo, puro, imaculado, não tem origem no coração dos homens.
O amor verdadeiro não tem origem nos conceitos sociais, científicos, filosóficos, sociológicos. O amor verdadeiro tem origem em Deus, porque Ele mesmo é a própria essência do amor. E é interessante ressaltar que Deus não somente é amor, mas Ele também comunica esse amor aos homens. Ou seja, o Senhor é aquele que derrama do seu amor sobre a vida de pecadores como eu e como você. E é justamente sobre isso que o apóstolo João está falando no início do versículo 16. O fato de Deus vir ao encontro de pecadores com o seu amor. Sendo assim, nós precisamos entender o significado da frase Deus amou o mundo. João está nos informando que o amor de Deus não se restringe a um único povo, como por exemplo pensava Israel, de que somente eles poderiam ser amados e acolhidos pelo Senhor. João está dizendo, não, o amor de Deus não se restringe a um único povo, mas ele se estende por toda a terra. É um amor que alcança pessoas de todas as raças, línguas, povos e nações. Deus não ama somente israelitas, Deus não ama somente brasileiros, africanos, europeus. Ele ama pessoas que se encontram em toda a terra. E o amor de Deus é tão grandioso, tão sublime, tão imenso, que, como diz o texto, de tal maneira Deus amou, essa é a ideia de tal maneira, de uma maneira tão grandiosa e extraordinária, Ele amou, que Ele entregou o seu Filho unigênito. E aqui o texto está se referindo, obviamente, a Cristo Jesus. A expressão Filho unigênito, que também pode ser traduzida por único Filho, significa dizer que Jesus é o único Filho gerado do próprio Deus Pai. O Filho que vem da essência divina do próprio Deus, e que por causa disso, Cristo é apresentado aqui como o próprio Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade. Enquanto nós pecadores somos filhos adotados de Deus, Jesus não é um filho adotado, Ele é um filho unigênito, Ele tem origem na própria essência de Deus Pai, Ele é o próprio Deus. Todos nós somos pecadores, todos nós temos uma dívida de pecado diante de Deus. E a Bíblia deixa claro que não existe força suficiente em nós para que nós possamos pagar essa dívida. Nós não conseguimos de forma alguma comprar o perdão dos nossos pecados. Sozinhos, nós estamos completamente perdidos. E é justamente nessa situação caótica e desastrosa que Deus ama de uma maneira extraordinária. É por causa desse grande amor que Deus entrega o seu Filho Jesus como o pagamento pela dívida que nós tínhamos diante dele. Mas não se engane, João não está dizendo que todas as pessoas recebem salvação por causa desse amor, como se todo o mundo fosse ser salvo pela graça de Deus. Apesar do amor de Deus se estender para pessoas que se encontram em todas as nações, existe uma condição para que o pecador perdido possa receber essa salvação. E o texto nos mostra, perceba que o final do versículo 16 diz o seguinte, ele diz, nós vimos, Deus amou de tal maneira, entregou o seu único Filho, para quê? O texto diz, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz, que hoje é o símbolo, a cruz nem está aqui, eu fui apontar para a cruz e ela nem está. A cruz que hoje é o símbolo do cristianismo, a cruz que hoje é vista, inclusive, como a causa dessa salvação, entenda que essa cruz, ela não é a causa do amor de Deus. Deus não nos amou porque a cruz foi colocada e Cristo foi pregado nela. A cruz, na verdade, é o resultado do amor de Deus. A cruz existe porque Deus amou. A cruz existe porque Deus decidiu entregar o seu Filho para salvar pecadores. Jesus
Ele é o presente que Deus enviou ao mundo para salvar pessoas perdidas. E todo aquele que crê, todos aqueles que têm fé no coração, eles já agora não estão mais perdidos, eles não estão mais mortos espiritualmente, mas o texto diz, eles recebem vida eterna. No pecado, o apóstolo Paulo diz que todos nós estamos mortos, falecidos, somos defuntos espirituais, mas Cristo vem para que com o seu poder, mediante a fé, nós possamos ter vida eterna. Para que os pecadores possam receber salvação, eles precisam se arrepender dos seus pecados e crer na mensagem, crer no Evangelho de Jesus. Eles precisam reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas. Os pecadores necessitam crer que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos e hoje está assentado à direita de Deus Pai, reinando em toda a sua glória. Irmãos, nós não merecemos o amor de Deus. O versículo 16 fala desse grande amor e nós não podemos olhar para ele, esse amor que é derramado. Nós não podemos olhar para ele como se nós o merecêssemos. Lembre-se que a Bíblia deixa claro que nós não somos bons o suficiente, embora nós sejamos bons dentro da nossa família, embora nós sejamos bons no trabalho, bons no meio da rua, mas diante de Deus, nós não somos bons o suficiente para sermos considerados dignos de receber esse amor que está descrito aqui nesse texto. Nós somos pecadores, nós não somos perfeitos, nós não somos anjos sem pecado. Só que o amor de Deus, meus irmãos, ele não é do tamanho dos nossos pecados. O amor de Deus é maior que todas as nossas iniquidades. O amor do Senhor é um presente imerecido, um presente que Ele nos dá e que nós não merecemos, porque não temos nada a oferecer em troca desse amor. O amor de Deus é esse presente, sabe por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a maravilhosa graça de Deus. Por causa desse grandioso amor, Cristo sangrou, Cristo foi chicoteado, Cristo foi escarnecido, zombado, perfurado por uma lança, teve a sua cabeça machucada por uma coroa de espinhos. Por causa desse grandioso amor, o Filho unigênito de Deus morreu na cruz do Calvário. A cruz, meus irmãos, é a maior demonstração de amor que a humanidade já presenciou. Jesus sofreu e se sacrificou para que eu e você pudéssemos ser salvos do inferno e da ira de Deus. Só que para isso nós precisamos crer, nós precisamos abrir a boca e declarar com toda força, com toda sinceridade, que Jesus é o Senhor da nossa vida. Quando nós professamos a fé no nome de Cristo, quando nossa vida é tomada pelo Evangelho, todos os nossos pecados são plenamente perdoados, porque o poder de Deus em sua graça é maior que nossos pecados. Quando cremos, nós que estávamos mortos, recebemos vida eterna, vida em abundância, vida celestial. Diante da cruz, meus irmãos, nós temos que dizer: louvado e engrandecido seja Deus, porque o seu amor é maior que nosso pecado. A vinda de Cristo ao mundo. Nós acabamos de ver que a vinda de Cristo ao mundo salva aqueles que creem. E em segundo lugar, a vinda de Cristo ao mundo condena os que não creem. Condena os que não creem. Versículos 17 a 19. Vá acompanhando comigo. O versículo de número 17 apresenta uma afirmação, no mínimo intrigante. O apóstolo João diz outra vez, ele reitera essa ideia, e ele diz outra vez que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Se você olhar para o texto, ele diz: Deus enviou o seu Filho ao mundo. Só que na sequência do texto, João nos diz que esse Filho foi enviado ao mundo não para julgar, e sim para salvar. Outras passagens da Bíblia, por exemplo, deixam claro que Jesus tem autoridade para julgar os pecadores. Sendo ele o próprio Deus encarnado, Cristo também é apresentado nas Escrituras como o grande juiz de todo o universo. Existe um tribunal celestial,
E no topo desse tribunal se encontra a presença de Cristo. Por isso, de certa forma, é estranho ver que o apóstolo João está dizendo que Jesus não foi enviado para julgar o mundo. Mas o que é que está acontecendo então? Será que a Bíblia está se contradizendo? Não está. Essa situação estranha acontece porque a palavra julgar, que aparece aqui no versículo 17, pensando não no texto em português, mas pensando no texto original do Novo Testamento, que foi escrito em grego, essa palavra apresenta o sentido de condenação. A ideia aqui não é julgamento, a ideia aqui é condenação. Sendo assim, a melhor tradução para esse versículo seria: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora ficou mais claro. Mas aí surge outra pergunta: por que Jesus não veio ao mundo para trazer condenação? Por quê? E a resposta é: Jesus não veio ao mundo para trazer condenação, porque os homens, todos os seres humanos, todas as pessoas que habitam essa terra, já estão naturalmente condenados. Todos que habitam esse mundo já estão condenados em seus delitos e pecados, já estavam condenados antes de Cristo vir ao mundo. Desde que Adão e Eva pecaram lá no Éden, comendo do fruto proibido, toda a humanidade foi manchada por esse pecado. Toda a humanidade se tornou culpada diante de Deus. Então nós somos falhos, como nós já estamos pensando aqui. Nós somos imperfeitos, nós não somos justos diante de Deus, nós somos pecadores. É por isso que o texto está dizendo que o Filho de Deus não veio a um mundo neutro, como se tivesse tudo neutro, tudo equilibrado, e aí Jesus chegava para salvar alguns e condenar outros. Não foi assim que aconteceu. Jesus nasceu em um mundo mau. Jesus nasceu em um mundo que já estava há muitos e muitos anos perdido e condenado. O que o apóstolo João está dizendo é que não havia necessidade alguma de Cristo vir para nos destruir, para Cristo chegar e dizer: olha, vocês serão destruídos. Não tinha essa necessidade, porque nós naturalmente estamos arruinados em nossos delitos e pecados. Como afirma o rei Davi no Salmo 51, um texto que foi lido nesse culto, Davi diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Todo ser humano, seja homem ou mulher, branco ou negro, alto ou baixo, todo ser humano já nasce debaixo de ira e condenação. Só que, como nós já vimos no versículo 16, existe uma solução para esse terrível problema. E a solução é crer no nome de Jesus. É tanto que no início do versículo 18, se você observar, o texto confirma isso quando diz: quem nele crê não é julgado. João está dizendo: quem colocar fé e confiança no nome de Cristo não será condenado, mas será perdoado, será redimido, receberá vida eterna. Só que preste atenção no que diz a sequência do versículo 18. Olhe comigo. O texto diz: o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Em outras palavras, o que João está dizendo é: aqueles que não crerem na mensagem do Evangelho, aqueles que rejeitarem a Cristo, aqueles que virarem as costas para a igreja e para o reino de Deus, essas pessoas já estão condenadas e permanecerão condenadas. E o motivo de permanecerem debaixo dessa condenação é justamente, como diz João, porque não creram no nome de Cristo. Sim, meus irmãos, Jesus veio ao mundo para buscar e salvar aquele que se perdeu, mas esse que está perdido precisa crer no Evangelho, precisa colocar fé no nome de Jesus, precisa quebrantar o seu coração diante do Senhor,
Porque se esse pecador não crê, o que resta para ele é o que ele já tem: condenação, ira, julgamento da parte de Deus. Veja que interessante. Da mesma forma que a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, da mesma forma que esse nascimento salva todos aqueles que creem no seu nome, esse grande nascimento, essa grandiosa vinda, também confirma, também estabelece de uma vez por todas a condenação daqueles que permanecem incrédulos, daqueles que diante do Salvador não têm fé, não se dobram perante a sua autoridade, perante o seu nome. No versículo 19, João nos mostra no que é que se baseia a condenação que recai sobre os incrédulos. Veja o que o texto diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Lembre-se que Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz divina que veio para combater as densas trevas do pecado. Jesus andou por esse mundo, iluminando a vida daqueles que estavam perdidos na tenebrosa escuridão da iniquidade. Jesus veio para trazer luz, para trazer paz, para trazer esperança sobre pecadores que estavam sofrendo debaixo do jugo do pecado, debaixo da escravidão de Satanás. Aqueles que creem nessa grandiosa luz são preenchidos por ela, mas aqueles que não creem, eles permanecem na escuridão, eles permanecem afundando na lama do pecado. O texto está dizendo que os homens incrédulos amaram mais o pecado, amaram mais a iniquidade, amaram mais os tesouros desse mundo, porque eles se entregaram à maldade do seu próprio coração. Eles preferiram as trevas, eles preferiram permanecer na sujeira, ao invés de se entregarem à luz de Cristo para receber redenção. Irmãos, é um engano achar que no céu existe lugar para todo mundo. É um engano achar que o céu é um lugar para pessoas boas, porque essas pessoas, no conceito da palavra diante de Deus, não existem. Não existem pessoas suficientemente boas para herdar a herança celestial. Esse mundo é mau, esse mundo é perverso, o nosso coração é perverso e é enganoso. Acreditar que Deus existe, acreditar que Ele habita os céus e que Ele é todo poderoso, não é suficiente para nos trazer salvação, porque nós precisamos entregar toda a nossa vida nas mãos de Cristo Jesus. Muitas pessoas que habitam esse mundo, que já passaram por ele, serão condenadas porque preferem o pecado. Muitas pessoas serão condenadas porque amam o pecado, porque amam esse mundo, porque amam os prazeres da carne e preferem ficar afundadas na sujeira do pecado. Aqueles que não creem em Cristo, João está dizendo, serão consumidos. Consumidos pelo quê? Pela lei brasileira, pela lei estadual? Não, aqueles que não creem em Cristo, aqueles que viram as costas para a luz do mundo, eles serão consumidos pela chama do inferno. Terrível engano, meus irmãos, grande ilusão, achar que nós podemos receber salvação sozinhos ou porque somos bons o suficientes para entrar no céu. Grande ilusão, porque esse mundo é passageiro. Nós muitas vezes queremos estar abraçados com aquilo que Ele nos oferece, mas tudo isso é passageiro. Como diz a palavra, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta para nós termos uma vida tão próspera, tão feliz, entre aspas, nesse mundo, tendo tudo o que Ele pode nos oferecer, se no final dos tempos, diante de Cristo, nós formos condenados, formos consumidos pela sua ira? De que adianta para nós vivermos uma vida sem fé, sem entrega a Cristo, se nós seremos condenados pelo seu julgamento celestial? Meus irmãos, nós precisamos de Jesus.
Jesus. Nós precisamos do Evangelho, porque Jesus é a luz do mundo para iluminar o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente. Jesus é o pão da vida para nos tirar da cova espiritual. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida para a alma dos pecadores. Jesus é quem pode trazer perdão, Jesus é quem pode trazer redenção, e somente nele nós estamos livres dessa condenação. Somente no nome de Cristo Jesus existe esperança para a nossa alma. A vinda de Cristo ao mundo, nós vimos que essa vinda salva aqueles que creem. Em segundo lugar, ela condena os que não creem. E em terceiro e último lugar, a vinda de Cristo ao mundo santifica a nossa conduta. Ela santifica a nossa conduta. Versículos 20 e 21. Essa parte final do texto funciona como uma conclusão perfeita para o que estava sendo dito até aqui. É só nós lembrarmos da lógica que o apóstolo João está seguindo até então. Primeiro, como nós vimos lá no início do versículo 16, ele afirmou que Deus enviou o seu Filho ao mundo como um precioso presente, fruto do seu grandioso amor que foi demonstrado. Esse Filho unigênito foi enviado para salvar todos aqueles que creem no seu nome. Ao mesmo tempo, a vinda de Cristo, como diz João na sequência, a vinda de Cristo ao mundo confirma também, ela salva aqueles que professam essa fé, mas ela também confirma a condenação de todos aqueles que não creem no seu nome, porque esses homens, ao invés de se arrependerem, preferem amar as densas trevas do pecado, preferem continuar vivendo na maldade, na iniquidade. Agora, nos versículos 20 e 21, o que João faz é descrever a conduta desses dois tipos de pessoa. Qual a diferença entre o crente e o descrente? Qual a diferença entre aquele que foi alcançado pela luz, que creu, e aquele que não creu e que permanece nas trevas do pecado? É sobre isso que João fala nessa parte final. O versículo de número 20 apresenta a descrição da conduta dos incrédulos que permanecem vivendo em meio às trevas. Veja o que o texto diz: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Muito interessante essa afirmação. A ideia é que todo aquele que pratica o mal, como está dizendo aqui, ou seja, todo aquele que permanece incrédulo, todo aquele que permanece rejeitando a mensagem do Evangelho, ignorando a Cristo, todo aquele que permanece amando esse mundo, vivendo no pecado, essas pessoas demonstram com suas atitudes que odeiam a luz de Deus. Com essas atitudes pecaminosas, essas pessoas demonstram que não se importam com a salvação que essa luz proporciona. E por odiarem essa luz, por rejeitarem essa luz, esses pecadores fogem dela. Essa é a ideia. A luz está vindo e ao invés de eles se aproximarem dela, eles correm, eles se escondem dela constantemente, não querendo nenhum tipo de aproximação. Mas por que é que eles fogem da luz? O texto diz, porque perto dessa luz, quando eles se aproximam dela, sabe o que é que acontece? Todos os seus pecados são expostos. É como se fosse uma caixa, que ninguém está vendo o que tem dentro. E aí quando Jesus chega, a luz é como uma chave que abre a caixa e mostra aquilo que de pior tem dentro dela. É por isso que esses pecadores correm da luz, porque diante dela os pecados aparecem, eles são expostos, a condenação fica evidenciada. Quando os pecadores estão diante da mensagem do Evangelho, a luz de Cristo traz à tona todos os nossos pecados, inclusive aqueles que nós escondemos de todo mundo, menos de Deus. Sabe por quê? Porque o Evangelho verdadeiro não é uma mensagem de autoajuda,
que massageia o nosso ego e nos deixa confortáveis do jeito que nós estamos. O Evangelho não é uma mensagem do coaching que faz você ficar confortável exatamente do jeito que a sua vida está. O Evangelho verdadeiro, ele confronta os nossos pecados. O Evangelho verdadeiro denuncia os nossos erros e nos chama ao arrependimento e à mudança completa de vida. Todo aquele que não foi alcançado pela graça de Deus, todo aquele que está longe de Cristo, longe da sua luz, ele odeia Jesus. Mesmo que ele não abra a boca para dizer isso, mas o fato de o seu coração estar distante de Cristo, significa dizer que ele odeia Jesus. Ele odeia a Deus, ele odeia a palavra de Deus, ele odeia a igreja e constantemente foge de Cristo e da mensagem do Evangelho. Aqueles que rejeitam a luz de Deus têm o seu coração totalmente tomado pelo orgulho, pela arrogância, pela falta de arrependimento sincero, e por isso essas pessoas fogem de Jesus, porque elas detestam ouvir a mensagem que denuncia os seus crimes diante de Deus. A realidade é que ninguém gosta de ouvir que é pecador. Ninguém gosta de ouvir que está perdido e que vai para o inferno se não se arrepender e crer em Jesus. É por isso que tantas pessoas até visitam uma certa igreja. Uma igreja, por exemplo, que seja séria, uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja correta diante da palavra. Muitas pessoas pisam naquela igreja, só que nunca mais elas pisam lá, nunca mais elas voltam. E não é porque elas não foram acolhidas, porque não foram abraçadas, não necessariamente é por isso. Sabe por que muitas pessoas pisam na igreja, ouvem a mensagem, vão embora e nunca mais voltam? Porque elas foram confrontadas em seus pecados. Porque Deus abriu a caixa do pecado e disse: olha aqui o que você está fazendo, olha aqui o que você está fazendo diante de mim, e tudo isso vai condenar você. É ruim ouvir isso, é chato ouvir isso. E muitas pessoas correm de Jesus. Elas não querem ouvir o Evangelho verdadeiro, porque ele é claro ao mostrar os nossos pecados. O versículo de número 21, contrastando com tudo isso, nos apresenta então a descrição da conduta dos crentes. E o versículo 20 falou dos descrentes, e agora o versículo 21 fala dos crentes, daqueles que são preenchidos pela luz de Deus. O texto diz: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Essa afirmação se refere às pessoas que verdadeiramente foram alcançadas e transformadas pelo poder da graça de Deus. O texto está falando agora dos verdadeiros crentes, os servos de Cristo. Os servos de Cristo, como diz o texto, eles praticam a verdade. O servo de Cristo pratica aquilo que é verdadeiro, ou seja, ele pratica as boas obras do Evangelho, que é a verdade que vem de Deus. O servo de Cristo obedece aos mandamentos da palavra de Deus. O servo de Jesus não tem vergonha da mensagem do Evangelho. O servo de Jesus não foge da presença de Deus. Muito pelo contrário, o cristão verdadeiro é aquele que se aproxima de Cristo. Ele se aproxima cada vez mais de Jesus e da sua luz. E ele faz isso não para receber glória e honra. Ele faz isso não para ser elogiado porque está praticando aquilo que é correto. O servo de Cristo caminha na luz para que fique evidente, para que fique claro que todas as suas atitudes, todas as suas boas obras estão firmadas não no que ele faz, mas estão firmadas na graça e na misericórdia de Deus. O crente vive em santidade, ele faz aquilo que é bom, que é correto, é assim que ele caminha. E o que ele faz de bom, João está dizendo, não vem dele mesmo. O que o crente faz de bom, à medida que ele se apresenta perante Cristo e se aproxima dessa luz, o que ele faz de bom é fruto do agir do Espírito Santo sobre a sua vida. Irmãos, a maior prova da nossa salvação, a maior prova de que nós cremos em Cristo, que nós fomos libertos do império das trevas e já não estamos mais acorrentados à iniquidade e aos prazeres desse mundo. A maior prova da nossa salvação se encontra em nossa conduta. A maior prova de que eu estou com Jesus, de que Ele mudou a minha vida, de que Ele é o Senhor da minha história. A maior prova disso se encontra na maneira como nós nos comportamos.
Aqueles que permanecem vivendo nas trevas, abraçando o pecado todos os dias, fugindo da presença de Deus, ignorando os avisos e as exortações do Evangelho, se colocando em posição oposta diante do Senhor, essas pessoas, com essas atitudes, estão demonstrando que são incrédulas, estão demonstrando que não têm compromisso com o Evangelho, que não têm compromisso com o Senhor, que não têm o coração tomado por essa luz. Não faz sentido, meus irmãos, nós dizermos que somos crentes, se nós vivemos afundando na iniquidade, dia após dia, semana após semana. Não faz sentido eu dizer que sirvo a Cristo, se a minha vida desonra o nome de Deus em todos os detalhes. Sabe por quê? Porque o Evangelho, ele faz uma coisa muito específica na nossa vida. O Evangelho nos transforma, o Evangelho nos purifica, o Evangelho nos restaura, porque o sangue de Jesus nos lava de toda a iniquidade. Meus irmãos, se nós somos crentes, nós precisamos caminhar na luz, nós precisamos caminhar em santidade, demonstrando compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Cristo veio ao mundo não para nos deixar vivendo da maneira que nós achamos melhor. Cristo veio ao mundo não para nos chamar à fé e depois nos deixar jogados nessa terra. Cristo veio ao mundo para nos santificar, para nos purificar, e essa santidade não deve ser para nos colocar em um pedestal diante dos homens, para que sejamos elogiados, para que recebamos aplausos. Essa santidade, meus irmãos, deve ser para exaltar o nome do Senhor. Essa santidade deve glorificar a Deus, porque Ele é quem nos dá força espiritual. Nós conseguimos viver em santidade, nós conseguimos viver na palavra de Deus, porque é o próprio Deus quem preenche o nosso coração com o vigor espiritual, para que a nossa vida honre o seu nome. É por isso, irmãos, que a nossa vida, se nós somos crentes, se Jesus nos encontrou, se nós entendemos o sentido do Natal, a nossa vida deve ser santa para a honra e para a glória do Senhor. Mas então, o que é que nós aprendemos de maneira especial com esse texto? Diante de verdades tão profundas, o que é que nós podemos trazer para o nosso coração nesse Natal de 2025? Eu queria dizer algumas coisas para encerrar. Nós temos um péssimo costume. Nós achamos que merecemos o céu. Nós achamos que merecemos a salvação de Deus e o descanso eterno. Nós achamos que acreditar na existência de Deus é suficiente para que Ele se agrade de nós e nos salve. Só que não é isso que a Bíblia nos ensina. Por isso, meu querido irmão, pare de pensar hoje, agora, pare de pensar que você vai para o céu, porque como muitos dizem, né, você não mata, não rouba, não fuma, não bebe, não usa drogas, não se envolve com o crime. Pare de pensar que você vai para o céu porque você é um bom cidadão, que paga as suas contas em dia, que você é um bom pai de família, uma boa mãe de família, um ótimo filho. Pare de pensar, porque nós somos maus. Nós somos pecadores e essa é a primeira mensagem do Natal. Nós somos pecadores e nada do que nós façamos nesse mundo é suficiente para a nossa salvação. A esperança para a nossa alma se chama Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos confessar os nossos pecados, reconhecendo os nossos erros, reconhecendo quem somos, a nossa perdição. Precisamos confessar esses pecados e colocar toda a nossa confiança não nas nossas forças, não nos nossos talentos, não no que podemos fazer, mas devemos colocar essa confiança no nome de Cristo, porque Ele obedeceu à lei em nosso lugar, e por isso nós somos considerados justos. Ele se sacrificou em nosso lugar, morrendo na cruz do Calvário, e por isso nós somos perdoados. Nós somos salvos, meus irmãos, não pelo que podemos fazer, mas pela graça de Deus. Um presente que vem de Deus, mediante a fé no sacrifício de Cristo. A alegria, a esperança e o sentido da vida não se encontram no dinheiro, nos bens materiais, nos presentes que você ganha nesse período do ano, nos homens desse mundo. Se encontra em Jesus. Jesus é a nossa alegria. Essa é a mensagem do Natal. Jesus é a nossa esperança.
Jesus é quem dá sentido à nossa vida. Consagre sua vida a Cristo, meu querido irmão, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Sabemos que hoje é dia 25, que estamos todos aqui nesse culto, mas nós não sabemos se amanhã estaremos vivos. Nós não sabemos. Nós não sabemos se amanhã nós vamos acordar e levantar da nossa cama. E como nós vimos hoje, se você morrer longe de Jesus, e quem está falando isso não é o pastor, é a palavra de Deus. Se você morrer longe de Jesus, o seu destino será o inferno. É uma parte da mensagem do Natal que nós esquecemos, mas que está inserida nela. Se nós morrermos sem Cristo, se nós formos à sepultura sem Jesus no coração, a nossa alma passará a eternidade no inferno. Muitas pessoas hoje estão fazendo de tudo, curtindo a vida, correndo atrás do que essa terra pode oferecer, festejando no Natal, no Ano Novo, ignorando a Bíblia, ignorando a igreja, ignorando esse negócio de ser crente, e todas elas estão caminhando para o inferno. Por isso que eu digo para você, o que o Natal nos diz, é que o tempo de se arrepender é agora. O tempo de mudar de vida é agora, porque quando esse tempo acabar, não haverá uma segunda chance. E esse mesmo Jesus disse que um dia voltaria. Ele morreu, ele nasceu, morreu, ressuscitou, subiu para o Pai e prometeu que voltaria. E quando ele voltar, todos aqueles que rejeitaram o seu nome serão consumidos pela ira de Deus. Creia em Jesus, meu querido irmão, e santifique a sua vida. Viva a santidade que João está falando aqui, porque ser crente, amar o Natal, amar Jesus e entender que Jesus é o sentido do Natal, não significa somente frequentar a igreja. É uma parte importante? Sim. Mas de que vale nós dizermos que somos crentes, se durante a semana, de segunda a sexta, de segunda a sábado, de que vale para nós estarmos aqui hoje, celebrando o sentido do Natal, se amanhã e o resto do ano, até que o ano vire, nós vivermos os nossos dias abraçados com as trevas e a sujeira do pecado. O cristão verdadeiro, ele vive em santidade. O cristão verdadeiro, ele vive na luz do Evangelho. Por isso, meu querido irmão, se você entende que Jesus é o sentido do Natal, se você ama Jesus, falando muito sério com você, se você realmente ama Jesus, se você tem Jesus como seu presente mais precioso, tenha compromisso com Deus. Se você quer realmente viver o sentido do Natal, tenha compromisso com Deus e não brinque de ser crente. Porque se você frequenta uma igreja, pode ser essa ou pode até ser outra, se você está nos visitando, se você frequenta uma igreja, mas permanece sendo a mesma pessoa ao longo dos anos, se você frequenta a igreja, se você abre a boca para dizer que Jesus é o nosso Natal, mas você permanece sendo a mesma pessoa, problemática, rancorosa, ignorante, mentirosa, insubmissa, desobediente, falsa, impaciente, descompromissada com Deus e com a igreja, imoral em tudo que você faz, de dentro para fora, se você é essa pessoa, cuidado, porque talvez você não seja servo de Jesus. Aquele que entende o sentido do Natal, ele não vive assim. Ele não tem a vida com Deus como algo pesaroso, chato, que dá sono, que quando ele está no culto, ele está louco para acabar, para voltar para casa e continuar vivendo a vida do jeito que ele quiser. O cristão verdadeiro ama Jesus de verdade e coloca Jesus como centro da sua vida. Meus irmãos, a nossa vida deve resplandecer à luz do Evangelho. Jesus nos salva, Jesus veio ao mundo, Jesus nasceu para nos trazer uma vida de santidade, para nos levar à prática das boas obras. Seja santo, meu querido irmão, sabe por quê? Para que toda honra, toda glória e toda exaltação sejam dadas ao nome do nosso Deus. Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Redentor, o nosso bom pastor, o nosso melhor amigo, o nosso Rei Todo-Poderoso. Ele é a maior prova do amor de Deus por nós. Ele é o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Ele é a nossa salvação. E quando Jesus voltar, pode ser daqui 1 hora, pode ser amanhã, quando Jesus voltar, nós seremos recolhidos em seus braços. Quando Jesus voltar, nós desfrutaremos da vida eterna que Ele prometeu para todos aqueles que creem no seu nome. Você acha bom viver nesse mundo? Você acha bom trabalhar, estudar, construir sua vida? É bom, porque Deus nos dá tudo isso. Só que tudo isso é passageiro. Bom mesmo será viver com Jesus no novo céu e na nova terra. O Natal nos traz um grande presente, meus irmãos. E esse presente não se encontra nas reuniões familiares. Esse presente desce do céu. O nome desse presente é Jesus, o Filho unigênito de Deus, que veio ao mundo para salvar pecadores como eu e como você.